Nós já temos aí 40 pessoas assistindo e hoje o tema são as fístulas nas doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn, na verdade, né? Então, a fístula na doença inflamatória intestinal é uma fístula diferente daquela fístula criptoglandular, que é aquela fístula numa pessoa que não tem doença inflamatória. Você quer explicar um pouquinho, Fábio, o que é a fístula, para quem está conhecendo agora? Que primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando para vocês a respeito das fístulas perianais e das doenças perianais que estão presentes nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, principalmente naqueles pacientes com doença de Crohn. E queria fazer primeiro um agradecimento à Sociedade Mineira de Coloproctologia, ao Dr. Marcelo, nosso amigo, ao Dr. Bruno, né, agradecendo em nome de toda a diretoria a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizando pela iniciativa de trazer ao público em geral, né, a oportunidade de esclarecer suas dúvidas sobre as doenças inflamatórias intestinais nesse mês de maio, que é dedicado a esclarecimentos, né? O Maio Roxo é o mês mundial de esclarecimento e de orientações à população sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então, o tema que nós vamos debater aqui hoje, né, na verdade, não é debater, é explicar um pouco e mostrar um pouco do nosso dia a dia e tirar dúvidas das pessoas, é sobre as fístulas, né? As fístulas perianais. As fístulas perianais, elas têm, a maioria delas não é relacionada à doença de Crohn ou à doença inflamatória intestinal. Então, isso é importante que os pacientes que têm fístulas, já tiveram fístulas, já foram tratados, né? A maioria deles foram tratados possivelmente cirurgicamente, que é o tratamento de escolha, né? Com cirurgia, que se trata a fístula perianal, na grande maioria dos casos, né? Esses pacientes eles não têm que ficar preocupados se tem doença de Crohn. Na verdade, a fístula perianal é uma manifestação da doença de Crohn e ela especificamente não quer dizer que o paciente tem doença de Crohn quando ele tem fístula. Então, é muito importante saber que a maioria das fístulas perianais, das fissuras, elas não estão relacionadas à doença inflamatória intestinal, à doença de Crohn. Então, isso é importante que fique bem claro para todo mundo, tá? Quando a fístula no paciente de Crohn ocorre, aí sim é um tópico à parte, é uma área que nós devemos dedicar atenção extra, é um tema extremamente delicado, né? Mas a gente pode ir debatendo ao longo dessa nossa conversa aqui mais detalhes. Achei interessante isso que você falou, porque é uma preocupação que a gente vê no consultório, né? A pessoa que tem uma fístula, ela muitas vezes pesquisa e ela preocupa normalmente vai ser com a possibilidade de câncer e doença inflamatória. Então, quando que a gente deve suspeitar da doença de Crohn na pessoa que tem fístula? Aproveitando isso que você falou. Olha, quando a gente vai suspeitar de paciente que tem uma alteração perianal e pode estar relacionado à doença de Crohn. Geralmente, na grande maioria dos casos de doença de Crohn, e aí eu estou dizendo em torno de 70%, 80% dos pacientes, eles vão ter manifestações intestinais. Então, esses pacientes eles vão apresentar alterações do hábito intestinal, principalmente com diarreia, com eliminação de sangue nas fezes, com eliminação de muco nas fezes, com uma frequência, então, evacuatória bem aumentada. Esse paciente, ele vai apresentar dor abdominal, ele vai apresentar perda de peso, vai apresentar também esporadicamente, nos casos até moderados a grave, febre. Então, esse paciente que tem essas manifestações que eu acabei de mencionar, associados a alguma alteração perianal, como eliminação de pus por algum orifício exterior ao ânus, por dor perianal, presença de peles, né, que a gente chama de plicomas, aumento dessas peles na região perianal. Quando esse paciente tem essas manifestações intestinais associadas a isso, ele pode pensar realmente em doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. Mas não é só isso que dá o diagnóstico de doença perianal, porque 15% desses pacientes vão ter manifestações somente perianais. E aí, nesses pacientes
que o diagnóstico às vezes fica um pouco mais difícil, porque muitas das vezes ele não consegue ser avaliado de uma maneira global, de uma maneira especializada, e aí ele fica com o diagnóstico às vezes um pouco mais atrasado. Então é importante que sempre que há alguma manifestação de alterações perianais, que se consulte um médico especialista, né? Nós, os proctologistas, estamos preparados para receber esse tipo de paciente no consultório. Então, é importante que essa alteração perianal sempre seja avaliada por um médico especializado. Sim. Eu achei muito interessante isso que você falou. E as fístulas de Crohn, em geral, elas tendem a ser mais complexas do que as fístulas criptoglandulares normais? Com certeza. É óbvio que as fístulas as fístulas de Crohn, elas podem ser simples, mas não é a regra. A regra é que elas sejam realmente complexas. E o que é uma fístula complexa? Na verdade, acho que vale a pena a gente dizer primeiro o que é uma fístula, né? A fístula, ela é a comunicação entre a parte interna do ânus e a parte externa do ânus. Geralmente forma-se um orifício externo à borda anal, e esse orifício ele começa a drenar secreções, no começo secreções mais clarinhas, mais ralinhas, e isso pode evoluir para secreções purulentas e até fezes, né, no momento mais extremo. Mas essa comunicação entre uma glândula, na verdade, né, do interior do ânus com a pele do lado de fora do ânus é o que a gente chama de fístula. Quando esse caminho é simples, quando ele existe apenas um trajeto, quando ele é só linear, ou às vezes um trajeto bem simples, que tem um ponto inicial e um ponto final bem simples, a gente chama de fístula simples. Quando esse trajeto quando essa fístula apresenta mais de um trajeto, né? Quando ela tem vários pertuitos, quando ela começa a fazer vários desenhos na região perianal, ela começa a apresentar vários orifícios, e aí a gente chama isso de fístula complexa, porque ela tem uma maneira de exteriorizar as secreções por orifícios mais externos e por orifícios, às vezes, mais profundos também. Isso forma, às vezes, muitos abscessos, formam-se lesões perianais, edema, e isso aí a gente chama de fístula complexa. No Crohn, igual o Marcelo perguntou, né, os pacientes tendem a ter esse tipo de alteração. As fístulas são mais complexas, porque a origem delas não é necessariamente criptoglandular, né? Ela não é na linha pectínea que a gente chama, que é uma linha ali onde tem essas glândulas. Ela pode estar associada à inflamação da mucosa do reto, ela pode estar associada à alteração da mucosa do ânus, e tudo isso pode criar pertuitos outros e forma-se alterações inflamatórias generalizadas, entendeu? Na região perianal. Uma das características da doença de Crohn é exatamente essa inflamação transmural, né, da parede intestinal, e isso aumenta o risco de fístulas, né? Exatamente. Quando a gente tem uma inflamação alta, né, além, né, acima ali da região da linha pectínea, a gente costuma ter fístulas mais profundas, acometendo a região isquio-retal, acometendo a região ali interesfincteriana, né, e isso causa, às vezes, dor, abscessos, né, e causa também um desconforto enorme para o paciente. E ele fica, às vezes, sem identificar o que está causando a dor, porque fica interno. Ele não consegue analisar de maneira externa, palpando, tocando a região perianal, se tem alguma coisa alterada. Porque, às vezes, os abscessos ficam mais profundos, né? Uma coisa assim, aproveitando que a gente falou disso, né, de poder ser diferente, o diagnóstico da doença de Crohn, muitas vezes ele é difícil. Igual você falou, acomete regiões muito diferentes do intestino, pode ser qualquer parte do intestino, inclusive somente a região perianal. Nós recebemos aqui a pergunta do Dr. Érica, colega nosso da sociedade também, perguntando aqui da calprotectina, se ela poderia ajudar na diferenciação da fístula criptoglandular da doença de Crohn. Olha, a calprotectina, ela tem um papel importante no mapeamento, né, no estadiamento da doença inflamatória intestinal e principalmente da doença de Crohn, né? Não necessariamente ela vai estar alterada na doença de Crohn perianal isolada. Eu tenho alguns pacientes que têm doença de Crohn perianal exclusiva e eles não alteraram a calprotectina, mas a gente sempre espera que haja uma alteração, sim, principalmente porque está, na maioria das vezes, relacionado a alterações inflamatórias intestinais
que também aumentam essa possibilidade da calprotectina ser alterada. Né? A calprotectina ela é um exame que tem que ser avaliado com bastante cautela, principalmente quando ela apresenta valores limítrofes. O valor normal dela é até 200, né? Às vezes você vê um paciente ali com calprotectina de 150, às vezes de 250, e não tem uma clínica tão exuberante. Por isso que eu acho que a clínica é bastante importante no diagnóstico, né? Assim, como a história do paciente, para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. E às vezes é difícil, viu, Marcelo? Eu tenho uma paciente atual que eu estou tratando já faz uns 2 anos. Ela tinha uma proctite, ela não tinha fístula perianal e ela apresenta uma fissura. Então, é um acometimento perianal também, que pode estar relacionado à doença de Crohn. E essa paciente, ela acabou sendo eleita por conta dessa fissura que não melhora já com várias medidas terapêuticas. Ela não tinha hipertonia esfinterana, então não elegi ela para esfinteroplastia, né? Que a gente deve evitar ao máximo a doença inflamatória perianal, né? E acaba que agora nós estamos começando infliximab para ela por conta dessa fissura, que é praticamente o único sinal que ela tem. E ela não alterou a calprotectina, mas na via de regra, a gente espera que às vezes altere sim, quando está manifestando junto com as alterações inflamatórias do intestino mesmo, né? Uhum. O que Uma você coisa assim, acha disso, Marcelo? quando a gente pega o caso clássico, né, em geral vai ser fácil da gente diferenciar, né, da gente diagnosticar. Agora, aquele caso exatamente que você falou, uma manifestação diferente ou uma manifestação de outras doenças na região do ânus pode gerar confusão também, né? A hidradeniite supurativa, às vezes, se ela cometer aquela região ali, ela pode dar uma dificuldade de diagnóstico com fístulas múltiplas. E a gente sempre tem que excluir possibilidade de neoplasia. Você falou, pode manifestar com fissuras, aqueles plicomas inflamatórios da doença de Crohn. Então, assim, o diagnóstico pode ser difícil mesmo. A gente vai, às vezes, contar com a calprotectina para ajudar. Mas a doença de Crohn, a gente tem que, muitas vezes, somar vários exames para a gente chegar a uma conclusão. Às vezes, precisa de uma ressonância, um ultrassom, e, às vezes, a gente vai acompanhar um tempo longo e não vai chegar a uma conclusão, igual você falou mesmo. Uhum. Com certeza. Eu acho E, que é um diagnóstico extremamente difícil. Eu ah, acabei de ver uma pergunta do Dr. Lacerda aqui. Como diagnosticar doença de Crohn exclusiva perianal? Né? É um uhum, desafio, né? Agora, sim, no diagnóstico da doença de Crohn exclusiva perianal, a gente tem que sempre levar em conta a história clínica do paciente. Geralmente é um paciente que já teve uma fístula complexa prévia, ou já teve um abscesso drenado, ou é um paciente que já teve um abscesso drenado e foi tratado como uma fistulectomia posteriormente, essa fístula apresentou uma recorrência, e esse paciente apresenta, às vezes, um certo grau até de incontinência, com uma inflamação perianal importante. E aí, nesses casos, eu acho que é importantíssimo, e a gente sabe disso, é o exame físico sob anestesia. Né? É esse paciente que nós vamos levar para o bloco cirúrgico, identificar as fístulas, identificar o trajeto fistuloso. E aí é importante estar sob anestesia, porque muitas das vezes a gente não consegue fazer um exame físico detalhado no consultório, no ambulatório, porque às vezes o paciente fica um pouco sensível. Então a anestesia é importante. E a gente sabe também que existem exames de imagem que ajudam bastante, né? Tanto a ressonância magnética, que eu acredito ser mais sensível e específica para identificar trajetos complexos do que o próprio ultrassom endorretal. O ultrassom, para ver fístulas, ele realmente se preza bastante. Mas a ressonância detalhada, de alta resolução, a mesma que é feita hoje em dia para estadiamento de câncer de reto, por exemplo, ela consegue desenhar os trajetos praticamente todos. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico específico de fístulas complexas associado àquela recorrência que não melhora com o tratamento cirúrgico básico. Então, acho uma que coisa. talvez o diagnóstico exclusivo de doença perianal exclusiva seria esse paciente que não tem uma melhora clínica com um primeiro tratamento cirúrgico e que talvez necessite de posicionamento de sedens, abscessos recorrentes. Acho que isso aí fecha o diagnóstico para doença de Crohn exclusiva perianal, né? Essa parte de tratamento, nós já vamos chegar, eu acho interessante a gente falar sobre isso também. Agora, eu queria saber um pouco da sua experiência. A gente que está assim, em grandes centros urbanos, a gente tem acesso a uma ressonância, né? Como que é isso? Você é em Divinópolis, você tem uma ressonância boa, uma equipe de referência, porque faz muita diferença quem interpreta o exame, né? Exatamente.
Bom, desde que a gente chegou aqui em Divinópolis, já faz 6 anos, nosso grupo aqui, eu e a Fernanda, né, doutora Fernanda Elias, nós temos batalhado bastante para podermos tentar sempre qualificar a nós mesmos e os colegas que trabalham conosco. Aí, então, aqui em Divinópolis, né, uma região que também é uma região polo, né, não é um grande centro igual uma capital, mas é uma região polo. A gente tem, aqui em Divinópolis, nós temos 4 ressonâncias magnéticas. Acho que é um número bastante importante para uma cidade de 200 mil habitantes, né? E os colegas aqui têm se especializado, né, para fazer diagnóstico tanto de câncer coloretal, mas também como fístulas perianais. A questão do estadiamento e do diagnóstico, a gente também tem o recurso do ultrassom. Eu tive a oportunidade já que você está perguntando do nosso serviço aqui, eu tive a oportunidade de visitar e fazer um curso com o Ramon lá na Bahia, lá em Salvador. Ele e o André, tem um curso, né, de ultrassom endorretal para exatamente avaliação de fístulas, basicamente abscesso, para estudo no bloco cirúrgico, você ter seu ultrassom portátil e tal. Não cheguei a pôr em prática aqui ainda não, porque tem um certo custo, a gente não viu ainda um retorno importante nesse sentido. Mas, para efeito de diagnóstico, a ressonância é extremamente válida e os colegas aqui estão extremamente aptos a nos ajudar e colaborar com esses estudos. Que bom. Recebemos aqui uma pergunta falando do sedenho. Então, se seria sempre indicado a colocação do sedenho ou do céton, né? Pode chamar de qualquer forma, antes do uso do biológico. Uhum. Olha, alguns trabalhos mostram que isso é um pouquinho controverso, mas a maioria dos trabalhos fala que é importante a utilização do sedem. E eu, particularmente, também prefiro. Tá? O sedem tem uma importância gigantesca na manutenção da drenagem da sepse local. Né? O que é a sepse local? É o abscesso. Então, se você coloca o sedem, você permite que o orifício externo da fístula ele fique aberto, fique patente, aquilo ali não deixa acumular pus no interior. O fato é que o sedênio, ele deixa a área drenada. E aí, quando você posiciona o sedênio antes do início dos biológicos, né, do infliximab, da limumab, que são os mais utilizados, você permite que esses medicamentos exerçam sua função de maneira integral. Qual que é a função deles na doença perianal? É permitir uma cicatrização de dentro para fora. Então, se o sedem está bem posicionado, ele vai permitir que os orifícios vão se fechando de maneira interna até se fecharem por último na parte externa. E aí o sedem deixa aberto para fechar por último no externo. Geralmente a gente recomenda que fique em torno de 6 meses após o início dos biológicos para que sejam retirados os sedens, desde que você já tenha alguns sinais importantes de cicatrização das fístulas, né? Uhum. Só para quem não está entendendo muito bem o que é o sedenho, né? O sedenho seria como se a gente passasse um fio por dentro da fístula e a gente deixa ele amarrado ali na região do ânus. Então a pessoa sai do bloco cirúrgico, vai com aquilo para casa e permanece ali. Em geral, o que a gente vai usar na doença de Crohn seria o sedenho de drenagem, ou seja, a gente passa esse fio para manter aquela região bem drenada para resolver a sepse, a infecção local, enquanto a pessoa faz o tratamento com o biológico. Existem outros tipos de sedem, mas na doença de Crohn a gente vai usar mais esse. É o sedem frouxo, né? Isso. O sedem cortante, que seria aquele que a ideia dele é cortar aos poucos aquela musculatura, ele tem um risco aumentado de incontinência, que é uma grande preocupação nossa na doença de Crohn. Até queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do tratamento cirúrgico, né? Uma das preocupações nossas é a incontinência. Por que é tão preocupante assim na doença de Crohn? Porque como há uma inflamação transmural, né, o esfíncter, o aparelho esfincteriano, né, ele é composto por alguns músculos, basicamente ali o músculo esfíncter interno e o esfíncter externo, né, e as fístulas elas atravessam esses músculos, e onde elas atravessam, elas geram inflamação. Imagine você que uma fístula simples, ela vai gerar um dano simples, que é o que ocorre nas doenças não Crohn, né? Agora, uma fístula complexa vai gerar inflamações complexas, então todo o aparelho esfincteriano vai ficar comprometido. Por isso que é importante nós definirmos de maneira bem conservadora do ponto de vista de ressecções, de retirada das fístulas, né? De corte dessas fístulas, porque isso às vezes pode gerar lesões nos esfíncteres. Por isso que nós preconizamos o posicionamento dos sedênios e contamos com o auxílio
dos remédios, né, que são os biológicos, os remédios de escolha, para que eles façam o papel, para que eles executem a ação de cicatrização. E com isso a gente preserva a função esfincteriana. Né? Quando a gente tem um acometimento esfincteriano importante, uma doença perianal grave, com abscessos que geram necrose e que são recorrentes, refratários a esse tipo de tratamento, a gente pode até pensar, às vezes, em até remoção do ânus, né? Que é uma medida um pouco mais drástica e que também não resolve, às vezes, o problema local. Porque, às vezes, a pele ainda fica um pouco inflamada, isso gera, às vezes, uma ferida de difícil cicatrização. Então, a gente evita, ao máximo, tratamentos muito invasivos na doença de Crohn. A gente sempre tenta drenar o abscesso, controlar a infecção e associar alguma medicação que faça o papel da cicatrização. Sim, você vê que é uma doença, né, que mesmo as fístulas simples, a gente tratar por fistulotomia, a gente está correndo um risco de incontinência. E é uma doença, assim, que a gente tem que dar uma importância muito grande, por isso a importância do maio roxo, porque é uma doença benigna e que pode levar, igual você falou, uma amputação de ânus, né, que é uma cirurgia com altíssima morbidade, né, uma doença muito complicada, né? Com certeza. E aí a gente tem alguns problemas extras, né? Porque o paciente, quando chega nesse ponto, ele vai ser candidato a uma ostomia definitiva, né? Pois é, isso que eu ia falar. Ostomia definitiva é uma maneira que a gente faz um desvio do trânsito intestinal, a gente acopla o intestino na parede abdominal, né? No abdômen, na barriga, e por ali serão coletadas as fezes por meio de uma bolsinha coletora. No paciente que tem doença de Crohn, basicamente, né, que é o que está candidato aí à amputação quando a inflamação é grave, até essa bolsinha ela costuma complicar. Ela fica muito inflamada, ela pode apresentar deiscência, ela pode apresentar infecção, pode apresentar necrose. Então já é um quadro mais extremo. Por isso que é importante a gente valorizar a queixa do paciente, valorizar os sintomas e as pessoas que têm problemas perianais não negligenciarem esses problemas. Porque, às vezes, a gente... Não é raro, né, Marcelo? A gente chegar com um paciente que está lá com um problema perianal há 1, 2, 3 anos e ficou quietinho, não quis falar com ninguém, porque é um pouco estigmatizante, é um pouco constrangedor, porque é um pouco difícil de conversar, né? Então, é importante a gente quebrar esse tabu, né? Você tem seu canal aí que quebra o tabu aí das doenças proctológicas, eu acho muito bacana. E eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais para que os pacientes, as pessoas saibam que as doenças perianais elas existem e elas têm tratamento, mas os tratamentos sempre têm melhor eficácia quando a gente faz o diagnóstico mais precoce. Então é importante as queixas sempre serem trazidas ao médico o mais rápido possível. Você acha que dá tempo mais umas 2 perguntas aí? Por mim, tá tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, aqui, ó, mesmo em fístula simples na doença de Crohn, evitar a fistulotomia e optar apenas pelo sedenho frouxo e infliximab? Então, na fístula simples, aí a gente tem que diferenciar ela em 2 partes. Se ela é sintomática, se ela é assintomática. Se ela for uma fístula assintomática, eu acho que a gente não devia fazer nenhuma medida cirúrgica. Eu acho que a gente podia conduzir de maneira clínica, tratar a doença, principalmente porque quando ela é simples, ela não é só perianal. Geralmente tem um acometimento intestinal. Então, se ela for assintomática, eu apostaria primeiro no tratamento clínico, né? Talvez controlaria ali algum desconforto, uma retirada básica ali de um plicoma, né? Sem fazer a fistulotomia grave, ou até estudaria isso de maneira mais profunda e veria se essa fístula é uma fístula extraesfincteriana, por exemplo. Se ela for extraesfincteriana e o paciente tiver sintomático, aí eu acho que vale a pena até fazer a fistulotomia mesmo, não teria problema. E o próprio tratamento cirúrgico dos pacientes que já usaram sedênios, que já foram submetidos a tratamento biológico, a gente pode sim empregar o tratamento cirúrgico, né? E existem várias técnicas, o lift, o plug de fibrina, o retalho, né? O abaixamento mucoso, tudo isso para melhorar a sintomatologia. Mas quando ela for assintomática, eu particularmente acho que a gente podia conduzir não operatoriamente esses pacientes.
Eu acho que só uma coisa que dá dúvida, às vezes, o termo extra-esfincteriano, né, que no caso você está se referindo, é que não pega a musculatura esfincteriana, né, seria mais superficial, não é isso? Isso. Porque esse termo, às vezes, pode ser confundido com aquela fístula que passa por cima de todo o aparelho ali, né, pegando A aqui, inclusive, supra-esfincteriana, né? isso, supra-esfincteriano. Uhum. Então, aqui, eu pergunto ao Dr. Bruno, que é até nosso presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia, se a doença de Crohn com acometimento perianal tem evolução mais complicada. Ela geralmente ela é um sinal de gravidade. Um abraço para o Dr. Bruno, nosso amigo. E ela realmente, né, Bruno? Ela é uma doença mais grave. Geralmente é um paciente que vai ser eleito para tratamento com biológico, já é uma linha terapêutica já, né, uns 2, 3 degraus acima aí do tratamento inicial para doenças leves a moderadas. Então a gente já considera o paciente com doença de Crohn perianal um paciente com doença de Crohn grave, né? Que já vai ser submetido a tratamentos mais específicos e com uma medicação um pouco mais complexa, né? Desde seu modo de ação até a sua maneira de aquisição. Não é isso? Beleza. Olha, recebemos mais uma pergunta aqui, mas nós vamos abordar esse tema no futuro aqui. Então, quem não está inscrito aqui no nosso perfil, comece a seguir, porque vai ter live essa semana inteira. Então, estão perguntando aqui sobre o uso de probióticos, kefir. Nós vamos falar sobre isso mais para frente também. E, então, essa semana toda nós vamos ter live todos os dias. Pode mandar perguntas no nosso perfil também, que a gente vai estar sempre respondendo. Queria agradecer ao Dr. Fábio pela participação. Será convidado aqui mais vezes para falar. Muito obrigado, viu? Ô, Bruno, ô, Marcelo, eu queria agradecer, né, a oportunidade, parabenizá-lo aí pela iniciativa. O doutor Marcelo aí que está divulgando aí de maneira bastante intensa aí a Semana do Maio Roxo. E queria puxar um pouco aqui para o nosso lado também, falar que a nossa Liga de Coloproctologia da UFSJ também vai fazer essa semana uma semana de lives, né? Inclusive o doutor Marcelo é nosso convidado, vai estar aí conosco aí nessa semana. E vamos estar falando também aqui junto com a comunidade acadêmica de Divinópolis e para toda a população aí de Minas Gerais e do Brasil também que nos acompanha. Muito obrigado e que essas iniciativas sejam mais duradouras e nós possamos sempre poder colaborar com a nossa comunidade. Excelente. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço.